Vamos falar sobre esse arcano aqui, que é o enforcado, um arcano injustiçado, excluído, etc. Né? Que muitas pessoas também não sabem interpretar direito o significado, principalmente quando alguém tem esse arcano como arcano pessoal. Bom, para começo de conversa, assim, o arcano do enforcado fala sobre sacrifício, sobre espera, sobre redenção, etc. Então vamos falar sobre os conceitos aqui que são o senso comum entre todo mundo sobre esse arcano. Eu vou deixar uma outra foto dele aqui, porque essa ilustração eu não gostei muito. Eu não gostei muito dessa ilustração, porque, enfim. Essa daqui, essa ilustração, ela representa mais o arcano do enforcado, do pendurado, né? Hoje em dia chama do pendurado, mas enfim, vocês entenderam. Então, quem tem esse arcano como arcano pessoal, principalmente, é uma pessoa que já é uma pessoa mais observadora, já é uma pessoa mais introspectiva, que é um arcano mais yin do que yang, né? Então, energia feminina, masculina. Então, é um arcano mais de energia feminina, entendeu? Então, é regido pelo número 12, que também é o número regido pelo signo de peixes, né? Então, fala muito sobre essa transição entre os dois planos, que eu vou falar melhor depois sobre isso. Porém, o senso comum, né, já começando. Uma pessoa que tem esse arcano como arcano pessoal é uma pessoa que ela já passa por situações difíceis desde cedo na vida. Então, não tem uma pessoa que tem esse arcano pessoal que ela, nossa, minha vida foi super fácil, foi super coisas leves, porque não é. Entendeu? Porque já é uma pessoa que já nasce com um certo tipo de karma, né? Porque eu não gosto de usar muito essa palavra, mas encaixando nesse contexto, já nasce com um certo destino de ter certos sacrifícios para conseguir alguns objetivos, ter que passar por certas situações na vida para aprender, para ter um aprendizado, para ter uma elevação, né? Porque esse arcano também fala muito sobre evolução, elevação espiritual. Então, são pessoas que já tendem aí nascer com um pezinho na cova, não vou mentir não, tá? E porque são pessoas que no negativo, o negativo desse arcano pessoal é bem perigoso em relação a outros arcanos. Por quê? São pessoas que são naturalmente médiums, então tem uma mediunidade muito forte em relação ao ambiente, às pessoas à sua volta. Então é uma pessoa que pode absorver pensamentos, sentimentos em relação às pessoas, em relação a ela mesma. Então pode ser que é uma pessoa que sofra muito nos relacionamentos por se deixar de lado, né? Também tem isso, por também se colocar em segundo plano, porque o arcano do pendurado faz com que essas pessoas que têm esse arcano como arcano pessoal tenham essa síndrome de Salvador, porque são pessoas que já têm uma empatia maior pelas pessoas, pelas situações. Então, é importante para as pessoas que têm esse arcano como arcano regente saber discernir para quem colocar a sua empatia. Porque a empatia que essas pessoas elas dão aos outros, elas podem dar a si mesmas e geralmente elas não dão a si mesmas. Por isso que elas entram em um limbo de relacionamentos e situações abusivas. Né? Então é um arcano muito perigoso por conta disso. Porque são pessoas que geralmente podem né, se autodepreciar, podem entrar em um certo padrão de negatividade ou até depressão em relação ao seu próprio mental, porque esse arcano também fala do nosso poder mental, porque essa luz na cabeça que tem nele não é à toa, entendeu? Que tem aqui na foto. Então, é uma pessoa que ela tem um poder muito grande sobre a sua vida e sobre a sua volta, só que não sabe usar esse poder, porque é uma pessoa que se coloca em situações de autossabotagem e repete certos tipos de padrões. E tem uma facilidade de repetir esses padrões. Por quê? Né? Na ilustração desse arcano do pendurado, eu vejo como ele vê uma nova perspectiva em relação a, ao mundo, em relação à sua própria vida, mas também ele estar preso às amarras da sua própria ancestralidade, do seu próprio passado, e não querer deixar isso para trás. Então, eu acredito que a maior lição para as pessoas que têm esse arcano como arcano pessoal é se libertar das próprias amarras e se libertar do próprio passado, porque é um arcano muito poderoso em relação à espiritualidade e também a uma certa ancestralidade. Mas é necessário ter sabedoria para que pessoas que são regidas por esse arcano usem isso ao seu favor. Porque muito comum pessoas que têm esse arcano como arcano regente cair num limbo de negatividade por não conseguir lidar com o seu próprio poder, né? Por se subestimar muito, etc, etc. Pessoas que são regidas por esse arcano são pessoas que naturalmente têm um coração, uma bondade em relação ao mundo,
em relação às pessoas. Já falei sobre empatia aqui, mas são pessoas que naturalmente são pessoas boas, tá? Então, é necessário também ter cuidado com isso, que eu já falei isso antes, mas vou ressaltar, porque bondade demais vira autodestruição. Então, a gente já sacou aqui, né, como funciona o lado luz e o lado sombra desse arcano. Agora, eu já falei muitas coisas que fogem do senso comum, né, mas que também estão dentro, porque é, muitas pessoas, elas interpretam esse arcano de uma forma muito, nossa, nada a ver. E esse arcano é um arcano muito profundo, realmente. Então, muitas pessoas, elas não sabem interpretar ele. E, continuando a falar aqui sobre o arcano do enforcado. Pra quem já passou por certas coisas na vida e tá num aspecto do lado luz desse arcano, é um arcano que ele fala muito sobre você conseguir enxergar as coisas por outra perspectiva e fugir do senso comum. E fugir da sua. Não falei sobre amar? E fugir das normas, né? Porque é um arcano que também fala, de certa forma, sobre rebeldia, quando tá no lado luz. Então, podem ser pessoas que têm ideias visionárias, que têm ideias até revolucionárias para que as coisas fluam cada vez melhor na sua própria vida. São pessoas que têm um poder de manifestação muito grande, então é por isso que é importante desenvolver a sua mediunidade, porque, como vocês podem ver, é um arcano que ele está de ponta cabeça. E ele não está de ponta cabeça à toa, tá, gente? Porque ele está, assim, de certa forma, representando o estado de iluminação, né? Enfim, ele está entre o plano superior e entre o plano inferior, o plano material, né? O plano da Terra. Então, isso faz com que ele esteja transitando entre os dois mundos. Então, é importante pessoas que têm esse arcano, como arcano pessoal, encontrar um equilíbrio entre espiritualidade e entre o mundo material, para que não se confundam e não se percam nesse caminho. E, como eu já disse, são pessoas que podem ter um poder mental muito grande, então é importante ter sabedoria para usar esse poder, porque são pessoas que podem ser muito pessimistas, e por serem muito pessimistas, elas manifestam coisas ruins para a própria realidade sem entender o porquê. Então, é muito necessário vocês estudarem sobre espiritualidade, sobre como funciona a própria mente, sobre os seus padrões que você repete de uma forma negativa na sua vida, e principalmente sobre magia, tá? Então, assim, Johanna, não tem nada a ver, porque é um arcano que fala para as pessoas olharem a vida por uma nova perspectiva. Sim, mas isso é um senso comum que geral das pessoas já sabem. O que as pessoas não sabem é isso que eu estou falando, entendeu? Porque muitas pessoas que têm esse arcano pessoal se ferram na vida porque não sabem o seu próprio poder, e também porque se subestimam muito, porque é um lado sombra desse arcano. Se auto-sabotar muito, procrastinar e se auto-subestimar, porque não entende que é capaz, acha que pode, né, pode ter um complexo de inferioridade também em relação, principalmente aos relacionamentos, se a pessoa não veio de um contexto familiar, de um contexto, né, enfim, de vida muito bom, tem uma tendência muito negativa nesse arcano. Então, é importante olhar para esse lado, sim, entendeu? Porque, nossa, é muito fácil falar isso para as pessoas e, tá bom, então vamos tirar isso como conclusão, sendo que não é bem assim. Então, é muito importante para as pessoas que têm esse arcano como arcano pessoal trabalharem a sua espiritualidade, sua autoestima, principalmente sua autoconfiança e o seu poder de ação. Porque são pessoas que tendem a não agir em certas situações, a não querer entrar com tudo para certos projetos, porque se subestimam muito, acham que não são capazes e também acham que podem deixar tudo para depois quando estão no lado negativo, no lado sombra. Então, é muito importante esse arcano entender que essas são as bases para que ele consiga ter uma vida saudável, né? As pessoas que têm esse arcano como arcano pessoal.